Quando nós nos formamos em psicologia, ou até mesmo você que ainda está aí na sua jornada, é comum ficarmos cheios de dúvidas, de perguntas. Será que vai dar certo? Será que psicologia é para mim? Como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer com os meus primeiros atendimentos? Onde é que eu vou distribuir currículo? É normal vir várias perguntas. Você tem medo de atender? Você tem medo do seu cliente ter uma crise e você não saber lidar? Você tem medo de não dar conta? Você tem medo de falar algo para o seu paciente ou para o seu cliente que pode desencadear alguma coisa em relação aos seus primeiros atendimentos, nesse pós-faculdade, me formei e agora, o que eu vou fazer? Quais são os seus medos, preocupações que estão passando aí na sua mente? Passa o pensamento, nossa, eu não sei o bastante, eu não sei o suficiente, eu não sou boa o bastante. Quais os pensamentos que passam aí? Eu não sou perfeita, eu não sou uma psicóloga perfeita. Para eu ser para eu conseguir ser uma psicóloga, eu preciso ter uma vida perfeita. Muitas vezes esses pensamentos que nos atrapalham. Muitos desses pensamentos nos atrapalham a crescer. Que eu amo demais conversar com psicólogas, trocar ideias com psicólogas, realmente entender o que vocês estão passando nesse novo universo. Porque, assim, há 17 anos atrás, eu tinha as minhas dificuldades naquela época, a internet não estava tão evoluída que nem hoje, não tinha live, não tinha essas redes sociais que tem hoje. Então, assim, mudou muito de 17 anos para cá. Então, assim, eu queria realmente conhecer vocês, saber quais as dificuldades que vocês estão tendo hoje. Porque, assim, o meu objetivo aqui é te mostrar como você vai iniciar a sua jornada junto com o seu propósito. Porque não é questão só de você iniciar a sua jornada, que nem eu fiz, o erro que eu cometi, que nem eu falei antes. Esse maior erro que eu cometi, que foi iniciar a minha jornada sem ter um propósito. É muito importante que vocês não cometam esse erro que eu fiz. Entendeu? Então, assim, eu vi que se lá atrás, se eu tivesse alguém que me ensinasse que o propósito é também fundamental, que eu pudesse incluir tanto na minha jornada, que poderia incluir tanto o financeiro quanto o meu propósito, os dois atrelados, nossa, eu estaria trabalhando assim super feliz a minha vida inteira. E não ter passado por tantos altos e baixos. Eu sei que os altos e baixos me trouxeram a sabedoria, a experiência, essa bagagem que eu tenho hoje. Mas a vida não precisa ser assim. A vida não precisa. Você não precisa estar sozinha na sua jornada. E lembra que eu falei do meu grande erro? Então, gente, meu grande erro foi esse daqui. Foi que eu foquei muito numa das coisas que eu aprendi na prática, foi justamente esse daqui. O que é isso? Essa imagem? O que eu aprendi? Que nós devemos tirar o cifrão do olho e colocar no bolso. Não é só focar somente no financeiro. Viver de propósito, viver da sua missão, você fazer a diferença na vida das pessoas, não é só focar no financeiro. É focar também, porque assim, é um equilíbrio. Eu digo que é um equilíbrio. Porque você também não pode só focar em contribuir, ajudar, e você não focar no financeiro. Porque aí você vai tirar tudo de você. Mas é ter o equilíbrio. Quanto mais você contribui para as pessoas, você também recebe na mesma proporção que você dá, você recebe. Entende? Então, quando a gente consegue tirar esse cifrão do olho e colocar no bolso, a gente consegue enxergar o outro na sua essência, a gente consegue enxergar o outro para realmente ajudar. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, por experiência própria, tirar o cifrão do olho e guardar no bolso. Agora eu vou falar para vocês
de como ter uma carreira extraordinária como psicóloga. Eu vou estar falando aqui sobre os 6 elementos fundamentais para você iniciar a sua jornada nessa área da psicologia. A primeira delas, gente, essa daqui acho que é uma das. Por isso que é a primeira, é uma das melhores, assim. É você trabalhar com brilho nos olhos. É você ter orgulho de dizer do que você realmente trabalha. Quando as pessoas perguntarem assim, qual a sua profissão? Nossa, eu sou psicóloga e eu ajudo mulheres que sofreram abuso a se erguerem de novo, a se empoderarem de novo, e elas conseguem se empoderar, conseguem iniciar uma nova vida. É você ter orgulho de você dizer com que você trabalha. E quando você tem esse amor pelo seu propósito, o seu olhar brilha. Gente, esse brilho nos olhos, ele é tão importante. Sabe por quê? Porque assim, quando a gente sabe o nosso propósito, não é fácil. A carreira de psicologia vão ter os altos e baixos, mesmo quando você tem o seu propósito. Mas quando você tem no seu coração, o seu propósito, aquilo que você realmente quer trabalhar, aí você consegue, assim, pode vir o desafio que for que você vai enfrentar. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha. Quando eu montei essa clínica que eu falei no início, essa clínica que era credenciada da Polícia Federal, que era multidisciplinar, com atendimentos de psicoterapia infantil, tinha coach também. Então, assim, nos primeiros meses que eu montei a clínica, ela estava toda reformada, estava bonitinha, funcionando. E em pleno sábado, me ligam lá do prédio onde fica a clínica, dizendo que estourou um cano de esgoto. Pensa, estourou um cano de esgoto no meio da minha clínica. Tava tudo alagado com água de esgoto. Essa água de esgoto, gente, espalhou pela clínica inteira. Era uma clínica no subsolo, espalhou no andar de baixo inteiro, 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 inteiro. Então, assim, ficou aquele fedor de esgoto, aquele mar de esgoto naquele espaço enorme que era o subsolo. E na minha clínica, tudo alagado, os móveis também da sala onde estourou o esgoto. Então, assim, foi eu e o meu marido em pleno sábado. A gente gastou 7 horas para puxar toda aquela água de esgoto, jogar água limpa com sabão, com desinfetante, com qualquer coisa que tivesse cheiro, para tirar aquele cheiro de esgoto. Porque assim, a gente não lavou só a clínica, a gente lavou o andar inteiro do subsolo. Então a gente gastou 7 horas para limpar aquilo ali. Mas assim, o síndico, até ele passou lá, foi o síndico que entrou em contato. O síndico, ele passou lá, o síndico do prédio, ele foi lá. E aí depois ele ia lá, dava uma olhada para ver se a gente estava tomando as providências, né? Da limpeza, que foi responsabilidade nossa da nossa sala ali, que estava ali vazando. Então, assim, uns dias depois eu encontrei com esse síndico e ele falou que, assim, desde nesse dia que eu tava lá limpando, eu e meu marido limpando tudo isso, foi o dia que ele mais me admirou. Porque ele falou assim, é uma coisa que ele até falou assim, gente, é uma coisa que eu passei a te admirar, é uma coisa que eu falo para todo mundo aqui, para todos os moradores, quando eles comentam, eu falo de você. Porque eu contei essa história para eles e uma coisa que eu falo para eles que assim, que eu fiquei observando você lá limpando toda aquela água de esgoto, aquele fedor, e em nenhum momento você murmurou. Em nenhum momento você reclamou daquilo ali. Gente, na hora. Desculpa. Porque assim, na hora
Eu realmente, eu não, eu só queria, porque meu foco ali era justamente limpar aquilo ali, porque segunda-feira ia ter atendimento e eu precisava estar tudo limpo para receber meus clientes na segunda-feira. Então, ali naquele momento, eu foquei somente no meu propósito, porque não foi fácil. Não foi fácil estar literalmente na merda. Não foi, tava literalmente na merda. E realmente, uma coisa que eu pensava era assim: Senhor, eu sei que isso daqui é uma aprovação. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Então, assim, Senhor, eu sei que isso aqui é uma aprovação e eu vou tirar isso daqui de letra. Eu vou conseguir. Não é isso daqui que vai me parar, não. E aí eu pegava e toda aquela energia ali eu usava para limpar a clínica, porque eu focava somente no meu propósito. E assim, tem os altos e baixos. Também não foi fácil para mim vender a minha clínica, que eu construí com muito suor, com muito, sabe, com muita dedicação, com muito comprometimento. Não foi fácil para mim. Mas na época, eu também eu fiz mentorias, né? Eu procurei um consultor financeiro que ele me instruiu realmente a vender a clínica. Por mais que doesse no meu coração. Por mais que eu sofri muito depois. Mas ele falou, você tem que vender a clínica. E uma das coisas que ele me ajudou a planejar foi justamente a montar essa empresa no online. Porque depois da pandemia veio esse boom do online, né? Tudo online. E foi quando realmente foi uma porta que estava se fechando, mas que abriu uma outra porta para mim, né? Esse mundo online. Eu passei a atender gente do Brasil todo, do mundo todo. Eu tive clientes de Manaus, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, atendi gente da Irlanda, dos Estados Unidos, então assim, me abriu portas realmente, entende? Então assim, voltando aqui ao brilho nos olhos, então assim, é importantíssimo você ter esse brilho nos olhos quando você consegue saber o seu real propósito, daquilo que você realmente quer trabalhar. Qual a diferença no mundo que você quer fazer? E isso vem com um brilho nos olhos. O conhecimento. Gente, é fundamental você ter esse conhecimento. O conhecimento aqui é questão assim de. Porque, assim, por mais que a gente se forme, seja, todo esse conhecimento que a gente adquiriu 5 anos na faculdade, ainda não é o bastante para realmente te dar um empurrão para você iniciar a sua jornada. Por exemplo, uma das coisas que eu tive que aprender nesses 17 anos que eu não aprendi na faculdade foi justamente a elaborar, assim, na prática mesmo, laudo, atestado, encaminhamento. Porque com a clínica eu tive que elaborar várias vezes e vários laudos e saber realmente, assim, de fazer de cabeça, sabe? O que é qual conhecimento que eu preciso ter para elaborar um relatório, um laudo psicológico, entendeu? Então, assim, conhecimento de legislação, não só do código de ética. O código de ética ele é fundamental, mas assim, por exemplo, quando eu fui abrir a clínica de credenciada da Polícia Federal, eu tive que ler o edital de cabo a rabo. Eu tive que entender cada lei, cada norma daquilo ali. Para você saber lidar com vigilante, eu tive que saber cada regra, cada ética, cada, cada detalhe. Porque, como eu falei, eu sou muito ética, eu sou muito assim de seguir a lei, de seguir regras. Porque eu sei que quando a gente não segue uma regra, não segue uma norma do que está escrito, do que foi ali, do que está da legislação, né, vamos dizer assim, você recebe uma multa, a sua clínica é fechada, então tem umas consequências muito graves. Você corre o risco de perder o seu CRP. Então, eu sou uma pessoa que foi muito ética em tudo. Então, assim, eu fui muito certinha
com questão de legislação, de normas, de seguir regras, seguir padrão, seguir normas da vigilância sanitária, seguir normas do bombeiro. Então, são muitas legislações, não só do que ensina na faculdade, mas é uma gama de legislação. Questão, por exemplo, até de quando você vai prestar concurso público, você tem que ler o edital de cabo a rabo. Porque lá, além de ter o conhecimento que você precisa ter para poder passar na prova, tem o conhecimento lá da questão do que você vai trabalhar, tem vários detalhezinhos lá que você tem que prestar atenção. Eu tive que aprender sobre empreender, como administrar uma empresa, como administrar funcionários, como administrar uma clínica, como mexer com planilhas de receitas e despesas, como fazer faturamento, como fazer contrato com empresas de convênio, como fazer contrato com as psicólogas que trabalhavam para mim. Então, assim, eu tive que adquirir todo esse conhecimento. Eu tive que entender sobre contabilidade, sobre questão dos impostos, sobre questão de qual tipo de empresa que seria mais, que teriam menos impostos para eu pagar, se seria a Eireli, se seria uma sociedade limitada. Então eu tive que adquirir todo esse conhecimento. E esses conhecimentos eu não vi na faculdade. Sobre questão de como você se posiciona, como você vai vender o seu serviço, o seu trabalho, como você vai entrar no mercado de trabalho. Agora, com marketing digital, é muito importante aprender marketing. Como você vai fazer o seu, vai transmitir o seu conhecimento pelas redes sociais, se você vai fazer um blog, como fazer um blog para você colocar ali o conhecimento, para você divulgar o seu trabalho, como fazer lives, como você fazer palestras, como você dar palestras. Porque primeiro você pode iniciar mostrando o seu trabalho com palestras e depois você vender o seu serviço de psicoterapeuta ou de palestrante ou qualquer outro serviço que você, de acordo com o seu propósito. Tempo flexível. Gente, uma coisa que eu vejo muito, atualmente eu moro em Brasília, então assim, eu já conversei com várias psicólogas de clínicas conveniadas. Gente, nada contra clínicas conveniadas, tá certo? Mas é algo assim que uma das coisas que eu falo muito para as minhas mentoradas é justamente isso, que eu na minha clínica eu fazia diferente. Pelo menos aqui em Brasília, as clínicas conveniadas, elas têm clínicas que a psicóloga, ela tem 30 a 45 atendimentos por dia. Ou seja, mais de 15 horas atendendo as pessoas, os clientes, sem tempo para comer, sem tempo para beber água, sem tempo para ir ao banheiro. Gente, desculpa a palavra, mas para mim é um trabalho escravo. E na minha clínica, na época que eu tinha clínica, uma das coisas que eu batia muito pé e levantava a bandeira era justamente isso. Que quando eu fazia os agendamentos das psicólogas que trabalhavam comigo, eu sempre deixava um tempo entre um atendimento e outro para elas. Eu trabalhei com convênio, mas mesmo trabalhando com convênio, eu deixava um tempo entre um atendimento e outro, para justamente dar esse tempo para elas beberem uma água, comerem alguma coisa, ir ao banheiro para elas poderem fazer um atendimento com qualidade. Então, assim, essa questão do tempo flexível, uma coisa que eu falo muito, que eu vou estar falando lá na frente, que quando você cobra por um valor justo das suas sessões, que, por exemplo, você pode montar uma agenda de 6 atendimentos por dia. Você atende 2 clientes de manhã, 2 clientes à tarde, 2 clientes à noite. Porque aí, nesse tempo, você cobrando um valor justo, você não precisa trabalhar muito
para ter um financeiro bom, entende? Então, assim, quando você tem esses 6 atendimentos por dia e você cobra um valor justo, você tem uma qualidade no seu atendimento também. Porque nessas clínicas são atendimentos assim de 30, 40 minutos no máximo. São atendimentos assim que a profissional só dá tempo de ficar só sentada ouvindo o cliente. Não dá tempo de fazer um exercício, uma ferramenta, uma dinâmica, uma vivência com o paciente para acelerar aquele processo terapêutico dele. Então, assim, fica um atendimento pobre. E fora que a psicóloga acaba recebendo o quê? R$ 10, R$ 15, R$ 25 por atendimento. Então, assim, é melhor você cobrar um valor maior e gastar, ter menos quantidade de atendimentos com um valor maior do que você ter muitos atendimentos com valor pequeno. Porque você não vai estar comprometida com o seu paciente, você não vai estar sendo reconhecida pelo seu paciente pela mudança que você está causando. Entende? Quando você tem atendimento, quando você oferece serviços de qualidade, você é reconhecido por aquele serviço, você tem mais indicações, você tem mais clientes para você. Porque hoje em dia as pessoas elas não estão mais com tempo para ficar 5, 10, 15 anos no processo terapêutico. As pessoas querem algo mais rápido, algo que traga resultado mais rápido para ela. Então, quando você tem o conhecimento que eu falei anteriormente, de ferramentas, de vivências e de exercícios que ajudam a pessoa a alcançar esse resultado, então as pessoas reconhecem você por isso, porque você é diferente. Você realmente ajuda, porque as pessoas, os clientes, estão em busca de resultados. E se você é uma psicóloga que traz esses resultados, então você se destaca. Os clientes vão querer você. Você vai chegar num ponto que para você ter seu tempo seu tempo flexível, você vai colocar seus clientes em lista de espera e eles vão esperar. Porque eles sabem que você é diferente. Localização flexível. Com essa questão do online, hoje em dia, que você pode atender por um celular. Você pode atender pelo seu notebook, pelo celular. Então, essa questão da localização flexível foi algo desse online, que nos dá, assim, muito mais portas, abre muito mais portas. Nesse primeiro momento, né, para você iniciar sua carreira, não precisa você abrir uma clínica logo de cara. É isso que eu aconselho para as minhas mentoradas. Não há necessidade de você abrir uma clínica logo de cara. É você começar a atender os seus pacientes no online, pelo celular, pelo notebook. Tem vários aplicativos excelentes que você pode estar utilizando para realizar esse atendimento online. E o atendimento online proporciona você atender gente do Brasil todo, gente do mundo todo. Então, ele abre muito mais portas, essa localização flexível. Eu sei que tem clientes, eu também já tive alguns clientes que eles falaram assim, não, eu faço questão do presencial, eu quero atendimento presencial. Hoje em dia tem a questão da sublocação. Você subloca um espaço, você subloca um consultório. Então, você pode... Uma coisa que eu faço nos meus atendimentos é o seguinte, eu cobro o valor da sessão mais o valor da sublocação do consultório. Então, eu falo para o meu cliente, o valor da minha sessão é X e o valor da sublocação do espaço é Y. Então, você vai pagar X mais Y. E eles pagam. Se eles realmente fazem questão do presencial, eles pagam para ter o atendimento presencial. E você que, dependendo do público que você quer atender, por exemplo, você que gosta de atender criança, né? Psicoterapia infantil.
Tem algumas crianças que até dá para atender no online, a questão de adaptação, usar criatividade e tudo mais. Mas eu sei que tem alguns casos de criança que realmente tem que atender no presencial. Então, subloca. Tem vários pacotes dessas clínicas que sublocam o horário que você paga por mês. Você paga, você reserva um horário, 2 horários durante a semana e você paga por mês. E fica muito mais barato do que você alugar uma clínica, porque você vai ter que pagar o aluguel, tem que pagar o condomínio, tem que pagar IPTU, tem que pagar conta de água, luz, internet, para você oferecer uma internet com qualidade, um atendimento com qualidade, porque tem clientes que preferem também no online, né? E questão assim de. São muitos gastos, gente. Eu que já tive clínica, então, assim, para esse começo, começa sublocando. Subloca um espaço, vai fazendo ali. Quando você tiver, assim, com uma quantidade assim, razoável de clientes, que você tenha a sua flexibilidade de horário, que você está tendo um bom retorno financeiro, aí sim que você vai juntando o dinheiro desses atendimentos para você montar o seu espaço. Mas para esse começo, para esse início de jornada, subloca o espaço, começa o atendimento online, tá certo? É algo que se eu fizesse isso lá atrás, se isso lá atrás já existisse, né? Teria outros resultados. Contribuição. Porque assim, para você ser reconhecida pelo seu serviço, é a questão do dar e o receber, que nem eu falei lá no início. Quanto mais você contribui, quanto mais você dá, você recebe. Mas em que sentido, Dani? Por exemplo, o que você pode dar de contribuição para as pessoas? Como você pode estar passando essa mensagem que está aí dentro de você? Essa mensagem que vai fazer a diferença na vida das pessoas? Como você pode transmitir esse seu conhecimento? Você pode transmitir por meio de lives, você pode fazer um blog, você pode fazer palestras. Nossa, palestras é incrível dar palestras. Você pode oferecer palestras de graça. Você pode, fazer podcast. Você tem as redes sociais que você pode gravar vídeos passando o seu conteúdo. Quanto mais conteúdo você dá para o outro, quanto mais você mostra para o outro que você entende daquele assunto, mais o outro vai retribuir procurando você para ser atendida por você. Então, como é que está a sua contribuição para o mundo? Como é que você está passando o seu conhecimento? Como é que você está mostrando para as pessoas que você pode ser a pessoa que ela está buscando? Gente, depois que a gente se forma em psicologia, não se trata de um, mas se trata do outro. Então, qual a contribuição? Se você passou 5 anos estudando, fazendo a faculdade de psicologia, você tem uma bagagem muito grande. O que você pode fazer a diferença? Às vezes, uma frase faz a diferença na vida do outro. Tem uma colega minha que ela criou um grupo de WhatsApp e todo dia ela posta mensagens de motivação. Só uma mensagem, ela grava um áudio falando sobre uma mensagem, falando sobre uma reflexão do dia. E depois ela recebe no privado dela várias mensagens agradecendo. Nossa, essa mensagem salvou meu dia. Gratidão por ter mandado aquela mensagem para mim. Mudou a minha vida. Então, às vezes, são pequenos gestos que a gente pode estar fazendo hoje que faz a diferença na vida da pessoa. Então, como você está contribuindo? Escalabilidade financeira. Escalabilidade financeira, gente, é o seguinte. Nesse início da sua jornada, é você ter foco somente em uma dor. Focar somente em uma dor do seu paciente. Tem tantas dores por aí, por exemplo, ansiedade. Você foca em ansiedade.
que você vai fazer? Você vai produzir, você vai ler tudo sobre ansiedade, você vai produzir conteúdo nas redes sociais sobre ansiedade, você vai estudar sobre ferramentas que faz com que a pessoa saiba lidar com a ansiedade, saber exercícios para lidar com a ansiedade. Você vai ir ali, ó, por conta própria, você não precisa fazer uma especialização, não precisa fazer um curso. Você pode pegar os livros que você tem da faculdade, tem a internet, tem conteúdo. Hoje em dia o conteúdo está muito mais fácil de ser adquirido, o conhecimento, né? Então, assim, é você pegar todo esse conhecimento de uma dor só, sobre ansiedade, por exemplo. E aí você começa a divulgar. Você dá palestras sobre ansiedade, você faz blogs sobre ansiedade, tudo no seu Instagram é sobre ansiedade. Você grava vídeos no YouTube sobre ansiedade. Então, as pessoas vão reconhecer você como especialista em ansiedade, por exemplo. E você vai ser procurada por esses clientes que têm ansiedade. E aí você vai fazer, como você vai ser considerada como uma especialista, porque você entende muito bem daquilo, você vai poder cobrar um valor mais justo pelo seu serviço, porque você vai ser considerada como especialista daquilo. E uma das coisas que eu observo muito, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, que o nosso maior propósito está ligado com a nossa maior dor. Eu vou repetir. O nosso maior propósito está ligado com a nossa maior dor. Ou seja, quando nós temos uma dor, um trauma, uma ferida emocional muito grande e a gente consegue superar aquilo, aí sim a gente passa a ser doutor daquela dor. Porque a gente já sabe os sintomas, a gente já sabe o período de duração, a gente já sabe o que fazer para superar aquilo. Por isso que é importante, gente, além do conhecimento que eu falei anteriormente, é você buscar também o seu autoconhecimento emocional. É você estar com a sua história ressignificada. Porque quando você está com a sua história ressignificada, que você está com o seu emocional saudável, quando você for atender um cliente que já passou por aquela, que está passando por aquela dor que você já passou, você consegue passar o conhecimento sem ter a transferência. Porque quando a pessoa não está ressignificada, quando a pessoa não está bem emocionalmente, quando aquela dor ainda machuca, ela transfere a dor para esse paciente. Então, eu já vi muitos casos de psicólogas que se viu no paciente a criança sofrida lá atrás. E aí chora, ou então acaba perdendo a paciência, no sentido assim, mas por que você não consegue ver a situação? E acaba gritando com o paciente. E então, assim, coisas que às vezes ela falaria para a criança dela e ela acaba falando para o paciente. Então, é muito importante, gente, estar realmente com a terapia em dia, estar com o estado emocional, assim, muito, muito bem trabalhado mesmo, para não ter essa transferência, tá certo? Então, quando você tem esse foco, nesse propósito, daquela dor, de ajudar as pessoas daquela dor, que você começa a estudar tudo isso, as pessoas passam a te procurar por isso. E aí você passa a ter o quê? A escalabilidade financeira. Porque você vai estar de acordo com a sua missão, com o seu propósito. E as pessoas vão reconhecer isso, as pessoas vão se identificar com você por isso. Porque, assim, tem muitos clientes que se identificam com psicólogos que já passaram por aquilo. E você, psicólogo, eu compartilho a minha experiência com os meus clientes. Eu mesmo já tive depressão. Há 9 anos atrás eu tive depressão. E quando eu atendo pacientes com depressão, eu compartilho com eles, eu também já tive depressão. E eu superei. Se eu superei, você também consegue. E aí eu vou mostrando as ferramentas que me ajudaram. Eu vou aplicando nele as ferramentas, os exercícios que me ajudaram a erguer, a me tirar realmente do buraco. Então, assim,
É o que eu falei antes, né? Da questão do quanto mais você contribui, quanto mais você demonstra que quer realmente ajudar o outro, que você tem aquele conhecimento, que você vai passando aquele conteúdo, as pessoas vão te procurando, te buscando por você ter proporcionado esse aprendizado, esse conhecimento para ela. E aí ela vai retribuir o quê? Contratando você para ser psicóloga dela. Tá certo? E aí a escalabilidade. E aí é o quê? É você ligar o seu financeiro junto com o seu propósito. E, gente, não adianta nada vocês seguirem esses 6 elementos aqui se vocês estão estagnados. Até quando você vai ficar com essa mensagem aí guardada dentro de você, que nem essa garrafa? Você tem uma mensagem incrível que pode ajudar várias pessoas, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas até quando você vai ficar com essa mensagem aí guardada dentro de você? Até quando, psicóloga? Então, assim, você merece. Você é uma pessoa incrível. Você, quando você começar a se destacar, quando você consegue realmente ressignificar sua dor, isso te traz um empoderamento, uma força interior tão grande, você não tem noção. Então, é muito importante você estar com as suas dores, traumas, bloqueios, tudo ressignificado, para você estar bem, para você começar a atender. Porque quando você está bem, porque uma coisa que eu sempre falo com os clientes é o seguinte, que eu acredito que todos nós somos como se fosse, todos nós temos um diamante em nosso interior, que com os bloqueios, traumas que foram acontecendo na nossa vida, foi criando uma camada protetora que, que tampou o nosso brilho. E quando você busca o seu autoconhecimento, vai o que? Limpando esse diamante e esse brilho começa a aparecer. E esse brilho é o que? É o brilho nos olhos, quando você fala do que você trabalha. Entendeu? Quando você transmite a sua mensagem para o mundo, no sentido assim de quando as pessoas sentem que você realmente se importa com elas, quando as pessoas sentem que você está ali para fazer a diferença na vida delas. Então, até quando você vai ficar com essa mensagem aí dentro de você? Esse diamante aí dentro de você que está doido para brilhar, para ser luz na vida de tantas pessoas. E o que fazer para aumentar a direção? Para aumentar a direção, uma das coisas que fez o diferencial na minha vida foi justamente a mentoria. Buscar realmente a ajuda de uma pessoa que tenha esse conhecimento. Nossa, se eu tivesse uma mentora lá atrás, há 17 anos, nossa, eu tinha sido muito mais assim. Eu teria com certeza passado pelos altos e baixos, mas eu teria o conhecimento. Eu teria o conhecimento de alguém experiente, sabe? Alguém que mostrasse para mim o caminho. Alguém que falasse para mim, Dani, você tem que seguir primeiro o seu propósito. O principal é o propósito. Você seguindo com amor, com dedicação, o seu propósito financeiro vai vir. Então faltou essa pessoa lá atrás. E eu senti muita falta disso. Então, essa mentoria se chama Psicopassos. Qual o objetivo dessa mentoria Psicopassos? É dar orientação e direção na sua carreira. Eu vou sentar com você, essa mentoria ela será realizada ao vivo. Então, vai ser realizada pelo Zoom, ao vivo, online. Então, eu vou estar sentando literalmente com vocês e vou ajudar vocês a identificarem qual o seu real propósito. O que vocês querem alcançar? Querem fazer a diferença na vida de quem? Então, essa mentoria, o que eu vou trabalhar nessa mentoria? Eu vou trabalhar o que é ser psicóloga.
quais recursos internos, quais habilidades que você precisa ter para ser uma excelente psicóloga, para você se destacar no mercado de trabalho, como você precisa se posicionar, como você precisa estar bem. Qual questão assim do. Eu vou estar falando também nesse Ser Psicóloga, a importância do autoconhecimento emocional, de você estar muito bem emocionalmente. Então, eu vou estar trabalhando também qual é a sua personalidade, qual o seu estilo de trabalhar de acordo com a sua personalidade. Então, eu vou estar trabalhando todas essas questões que a gente vai estar trabalhando em grupo. O cliente. O cliente, o que você precisa saber do cliente? Tem um teste de personalidade que eu aplico, que é o Enneagrama. Esse Enneagrama, ele dá tanto ferramentas para te instruir como profissional, como você é como profissional, como você vai se portar profissionalmente de acordo com a sua personalidade. Também você vai identificar qual é a personalidade do seu cliente. Você identificando a personalidade do seu cliente, fica muito mais fácil de você lidar com ele, da linguagem que você vai usar, quais pontos que ele precisa trabalhar de acordo com a personalidade dele. E é muito importante esse saber lidar com o cliente, a forma, a comunicação. Então, assim, é saber realmente lidar com a personalidade, como lidar, como conversar com o cliente. Ferramentas. Nessa mentoria, eu vou estar falando de ferramentas que você pode estar utilizando na primeira sessão, para você conseguir identificar como é que está o estado atual hoje do seu paciente, qual o estado desejado, qual o resultado que ele quer buscar com o seu processo terapêutico. Porque quando você sabe como ele está hoje e como ele quer ficar, você consegue traçar um planejamento do seu processo terapêutico. E esse planejamento do processo terapêutico é o que vai trazer resultados muito mais rápidos, com as ferramentas adequadas para cada dor, para cada paciente. E trazendo esse resultado, aí ele vai ser o quê? Ele vai ficar geralmente, quando o paciente ele consegue alcançar o resultado que ele busca no seu processo terapêutico, ele fica tão encantado com o seu processo terapêutico que ele começa a indicar para várias pessoas. E isso é muito bom. E isso já fica um diferencial para você. Profissionalismo. Questão de... Vou tirar suas dúvidas sobre o que precisa para abrir uma clínica. Você que realmente, não, Dani, eu quero abrir minha clínica. Meu sonho é abrir minha clínica. Eu guardei um dinheiro aqui, eu quero abrir minha clínica. Eu quero... O profissionalismo também, ele está ligado às regras de como você abrir a clínica. O profissionalismo, eu vou estar tirando dúvidas sobre como você elaborar laudo, atestado psicológico, tirar dúvidas sobre como fazer contrato terapêutico, como você fazer parcerias com outras psicólogas para estar trabalhando com você, como você fazer um contrato temporário para trabalhar de serviço temporário, como você pode fazer contrato para uma clínica, que você é um contrato de profissional autônomo. Então, assim, nesse profissionalismo eu vou estar tirando todas essas dúvidas sobre contratos, sobre tudo isso, legislação, como abrir clínica, empreendedorismo. Eu vou estar tirando dúvidas aqui também de caso você futuramente queira abrir sua clínica, de como administrar uma clínica, de como fazer o controle, que tipos de empresa que teria que ser, né, para poder gerar o CRP jurídico. Então, eu vou estar tirando dúvidas sobre empreendedorismo, como você administrar uma clínica, né, administrar ali, se você quer trabalhar com colegas, com secretária, como administrar. Então, eu vou estar tirando dúvidas de como ser uma... Porque quando a gente passa a ser uma profissional autônoma, a gente passa a ser empresária. Então, assim, eu vou estar tirando dúvidas eu vou trazer essa minha bagagem de experiência de 17 anos, que eu fui, assim, nesse meio tempo, abri clínica, fechei clínica. Então, eu tenho muita coisa para te passar.
Então, é nesse modo que eu estarei passando, tirando dúvidas também. E posicionamento. Como você vai se posicionar no mercado de trabalho? A gente vai estar montando juntas a sua proposta de valor. O que é a sua proposta de valor? É você elaborar uma mensagem que quando o cliente te procurar, você vai passar essa mensagem para esse cliente. O que tem nessa mensagem? Você falar sobre a forma que você trabalha, quais os resultados que geralmente você alcança, quais os benefícios do seu processo terapêutico. E aí, depois que você fala dos benefícios, da forma que você trabalha, aí sim você fala o valor. Porque aí o cliente ele vai valorizar o seu trabalho, o seu serviço, quando você elabora essa proposta de valor, o como você vai vender o seu serviço. Então, nesse posicionamento, eu vou estar trabalhando isso. Também eu vou estar trabalhando questão de como você vai estar se posicionando no mercado, questão das redes sociais, o como você vai estar se posicionando, qual o foco que você vai dar, qual dor que você vai estar trabalhando com o seu cliente nas suas redes sociais. Então, nesse posicionamento, a gente vai estar trabalhando juntas isso. Eu vou estar tirando dúvidas de vocês, como vocês podem estar se posicionando. Essa mentoria ela será realizada em 6 encontros, online, ao vivo, pelo Zoom, tá certo? Então, será ao vivo. Essas aulas elas ficarão gravadas na plataforma, porque caso surja algum imprevisto e não dê para você assistir, você pode assistir pela aula gravada, que vai ficar gravado. Mas a questão de tirar dúvidas sobre aquele assunto vai ser somente ao vivo, tá certo? Então, e também tem garantia de 15 dias. Caso você entre na mentoria, participe tudo e você vê assim que não está pronta, que não é o momento, você pode entrar em contato com a minha equipe de suporte e pedir o reembolso, tá certo? Você vai receber 100% do reembolso, mas dentro do prazo de 15 dias. Tá bom? É colocar em prática, é focar no seu propósito, é não deixar a estagnação paralisar você. É você se mexer, é você realmente ir em direção ao seu propósito com desejo intenso, para você alcançar resultados extraordinários, para você fazer realmente a diferença na vida dos seus clientes. E vamos juntas, psicólogas, formar um exército de psicólogas preparadas para fazer a diferença nesse mundo que está doente. O mundo precisa de nós, psicólogos. Então, vem comigo montar esse exército.